A de TBE que eu achava mais difícil, foi a mais fácil que eu achei. Eu também pensei, Isaac, eu também pensei que a de TBA ia ser muito difícil. É, Vocês já Tu estão fez conseguindo ver minha tela? foi mesmo. Estamos, sim. Pronto, Só o PDF, professor. certo, certo. É, eu vou começar aqui para vocês, tá? Dando uma explicadinha no pré-natal de baixo risco, certo? Que eu coloquei lá na prova. Eu não sei se vocês já assistiram às aulas, tá? Porque caso vocês já tenham assistido, isso tenha surgido alguma dúvida, aí vocês vão falando aqui para mim, certo? Porque eu vou passar por cima dos assuntos, tá? Para vocês tentarem fazer uma prova boa aí, tá? Tá bom, eu já peguei. Fala pra fora, você tá. Professor, é bom que o pessoal desligue o O microfone. áudio, o microfone, né? É, que aí Certo, senão fica dando interferência na sua voz. certo. Vocês desligam aí, pessoal. Eu vou só tirar esse negócio que eu tô calor. Vocês desliguem Tá desligado. o áudio. Aí, caso surja alguma dúvida, aí vocês ligam, tá? E podem falar, podem me interromper, certo? Olha só, pessoal. Esse segundo módulo, eu coloquei o pré-natal de baixo risco, o de alto risco, parto e puerpério. E também coloquei a alimentação infantil, certo? São 5 assuntos. Mas aí eu vou tentar dar uma revisada, porque são assuntos extensos, não tem como eu dar esses 5 assuntos aqui em 40 minutos, tá? Mas bora lá. Olha só, o pré-natal de baixo risco, pessoal, ele é feito para quê? Para que a gente possa captar gestantes, tá? Para a gente estar fazendo ali uma busca ativa, certo? Um diagnóstico precoce de alguma enfermidade que ela tenha, tá? Para que esse pré-natal, ele, no decorrer do tempo, ele seja feito de forma saudável, tá? Que não venha trazer riscos para a mulher. E caso essa mulher apresente algum risco, a gente identificar o quanto antes, tá? Para estar tratando essas condições. Certo? Deixa eu só passar aqui. Nesse pré-natal, certo? A gente vai fazer. Quem já engravidou sabe do que eu estou falando, mas são exames físicos que a gente desenvolve, exames laboratoriais, tá? A gente vai também fazer uma busca ativa, se essa mulher faz uso de medicações, se ela fuma, se ela bebe, se ela consome drogas ilícitas, tá? A gente vai fazer uma história clínica dela, não só de doenças, mas também de gestações anteriores, tá? Para saber como essas gestações elas foram, como elas se desenvolveram, o decorrer delas, tá? Também saber o esquema vacinal dessa mulher, se a vacinação dela está em dia, se não tiver, a gente vai dar continuidade ao esquema, certo? Histórico de DST, AIDS, hepatite B, tudo isso vai ser feito logo no início dessa gestação, certo? E aí, pessoal, para a gente saber que essa mulher está grávida, a gente precisa de um diagnóstico, né? E de exames que atestem realmente que ela está grávida, tá? O mais conhecido é o teste imunológico de gravidez, né? Que a gente faz, que é o beta-HCG, que é super conhecido, tá? Então, ele é um dos diagnósticos que ajudam a equipe de saúde a ter certeza da gestação dessa mulher, certo? Outros sintomas aí que ela pode apresentar é o atraso menstrual, certo? E quando esse atraso menstrual ele se dá mais do que 12 semanas, tá? Aí ele geralmente já vai fazer um ultrassom, não se faz mais nenhum beta-HCG, certo? E algumas queixas que as mulheres elas relatam logo no início é esse atraso menstrual, certo? Que é o principal, a fadiga, dor nas mamas, certo? Que é aquela mastalgia, aumento na frequência urinária, certo? Porque aquele útero já vai estar começando a crescer, a aumentar de tamanho e vai estar pressionando a bexiga, certo? Então vai começar a pressionar a bexiga e ela começa a fazer mais xixi, certo? Enjoos e vômitos matinais, tá? E aí a gente tem alguns sinais, certo? A gente tem sinais específicos de gravidez, né, que realmente ali a gente atesta que é gravidez, e a gente tem os inespecíficos. Os inespecíficos, que são só sinais de presunção, né, que eu acho que está grávida,
Primeiro de tudo é o atraso menstrual, certo? Que ele tanto pode ser da gravidez quanto não, certo? Porque, por exemplo, uma mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, constantemente ela está sofrendo com atraso menstrual, certo? Então, não é uma certeza que a mulher esteja grávida, tá? Náusea, vômito, tontura, tudo isso, essas manifestações, elas não são sinais de certeza, né? Porque pode ser outra doença que a pessoa esteja e, por exemplo, a pessoa acha que está grávida, tá? Então, não são sinais de certeza, certo? Algumas modificações anatômicas também podem acontecer, como aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, os tubérculos de Montgomery quando começar a surgir, saída de colostro, mas tudo isso não é certeza que a mulher esteja grávida, tá? Esse aqui, ó, são os tubérculos de Montgomery, tá? São essas pequenas bolinhas, esses tubérculos, tá? Que eles podem surgir, mas isso não dá certeza que a mulher esteja grávida. A gente tem uns sinais mais específicos, certo? Que podem identificar que a mulher esteja grávida, certo? Que é o amolecimento da cérvix uterina, ou seja, do colo uterino, certo? Ele começa a amolecer, a elasticidade do útero vai aumentar, beta-HCG positivo e algumas contrações de Braxton Hicks. Essas contrações de Braxton Hicks são aquelas contrações de treinamento, certo? Que geralmente são indolores. E os sinais de certeza, que a mulher sabe ali de certeza que está grávida, primeiro de tudo, é presença de batimento cardíaco, né? Se tem um coração batendo lá dentro, com certeza tem uma vida. Tá? Percepção de movimentos fetais e a ultrassonografia. Esses três aí vão dar certeza da gestação, tá? Então, lá na prova, eu acho que tem alguma questão do tipo. Se não tiver, aí Cibele me corrija. Tem, Cibele, algo do tipo? Tem sim. Tá. Ai, lembrei. E outra coisa, pessoal, que a gente precisa ficar atento são fatores de risco, certo? Existem fatores de risco para a gravidez, tá? E um dos principais são idade menor que 15 anos e maior que 35, ou seja, se a mulher engravida antes dos 15 e depois dos 35, essa primeira gestação ela é considerada de risco, certo? Tem um fatorzinho aí de risco que a gente deve ficar mais atento. Não especificamente vai ser de alto risco, tá? Mas isso vai fazer com que a gente fique atento, porque é um risco que a mulher pode estar correndo, certo? Ocupação, como esforço físico, que a mulher faz excessivo, carga horária de trabalho extensa, exposição a agentes, tá? Tudo isso também vão ser fatores de risco para a gestação. Situação familiar, certo? Se essa mulher não tem um apoio da família, se ela não aceita a gravidez, principalmente adolescentes, tá? Isso gera também um fator de risco. Situação conjugal insegura, baixa escolaridade também, tá? Menos de 5 anos de estudo regular. Condições ambientais, altura menor do que 1,45, certo? E baixo peso, IMC, que evidencia o baixo peso ou sobrepeso e obesidade, certo? Então, esses são alguns fatores de risco que tem questão na prova também, que agora eu me lembrei. Tá? Então, vocês estudem bem aí essa questão dos fatores de risco, porque vai cair na provinha. Com certeza. Caiu, viu, gente? Caiu, não caiu? Caiu. E a gente tem também, pessoal, alguns fatores associados a histórias de gestações anteriores, certo? Aquele que eu falei na primeira gestação. Esse é relativo às gestações anteriores. Então, se a mulher teve um recém-nascido com restrição de crescimento, prematuro, mal formado, macrosomia fetal, que é aqueles bebês gigantes, tá? Geralmente que são, quando a mãe tem diabetes gestacional, o bebê cresce muito. Se teve alguma síndrome hemorrágica, né, o intervalo de partos menor que 2 anos ou maior do que 5 anos, né, tudo isso vai ser aí fator de risco, certo? Fator de risco relacionado. Deixa eu só ir passando para cá.
essa questão do calendário de consultas, né? Que até as 28 semanas as consultas elas são mensais e sempre intercalando uma consulta com o enfermeiro, com o médico, certo? Ele vai sendo, deixa eu admitir aqui uma pessoa, o Wellington entrou. Vai sendo, a cada mês vai sendo com um profissional diferente até as 28 semanas. Passou das 28 semanas, elas começam a ser quinzenalmente. Tá? Então, a cada 15 dias, a mulher vai lá no posto de saúde para a sua consulta pré-natal e das 36 até o parto, certo? Ela fica indo toda semana no posto de saúde fazer o seu pré-natal. Deixa eu ver aqui quem está querendo entrar. Wellington, Adriana e Eliette. Pessoal, se tiver dúvida, vai perguntando, tá? Certo. E a gente precisa fazer exames. Eu não lembro se eu coloquei bem essa questão dos exames, mas eu acho que tem uma questão. E eu já ia perguntar isso agora à senhora, que se eu perguntar já vai a resposta. Eu acho que tem uma questão que eu botei de um Tem. exame específico que a gente repete ele. Então, prestem atenção. Certo? Olha só. Na gestação, no pré-natal de baixo risco, a gente precisa fazer exames de rotina, certo? Quando a mulher ela tem um diagnóstico de gravidez, a certeza, no primeiro pré-natal, na primeira consulta, já vai ser pedida uma bateria de exames, certo? Então, a gente vai ter hemograma, principalmente para ver a questão do ferro, de anemia dessa mulher, tipagem sanguínea e fator RH, porque se ela for negativa, fator RH negativo e o pai positivo, ou vice-versa, ela vai precisar tomar aquela injeçãozinha do anti-D, certo? Que é para quê? Para que o corpo dela, o corpo da mãe, não rejeite ali, é como se fosse assim, rejeitar aquela criança, certo? Que vai ter um tipo de sangue diferente e aí ela pode nascer com malformações, tá? Então, por isso faz o uso dessa injeção. Quando é a primeira gestação, o próprio corpo da mãe produz anticorpos para não rejeitar aquele feto, né? Para o corpo não dizer assim, que tem alguma coisa estranha. Ele produz anticorpos. Mas a partir da segunda gestação, ela não consegue, tem que tomar a vacina anti-D. Tá? Glicemia em jejum, para a gente ver a questão de diabetes, teste para sífilis, HIV, toxoplasmose, hepatite, urina, a ultrassom de lei, tá? O citopatológico, o parasitológico de fezes e a eletroforese de hemoglobina, né? Que é quando o hemograma dá aquela modificada para ver realmente se ela está com algum tipo de anemia. Certo? No segundo trimestre, a gente vai fazer o teste de tolerância para glicose, certo? Nas gestantes, que é eu não sei se alguém aqui já fez, mas é aquele exame que a gente toma uma garapa terrível, certo? Coleta o sangue antes, toma a garapa e depois coleta de novo, depois de 2 horas, para ver se a gente tem tolerância à glicose ou não, porque vai ser um diagnóstico aí de diabetes gestacional que pode surgir, tá? E repete novamente o combis indireto, se o RH da mãe ou do pai for negativo. Aí no terceiro trimestre, a gente vai ter aí uma repetição de alguns exames, certo? A gente vai repetir alguns exames que a gente fez lá no começo da gestação, como o hemograma, glicemia em jejum, o combis indireto, se a mãe for RH negativo, teste rápido para HIV, tá, pessoal? Então, HIV a gente faz no começo e no final da gestação. Acho que eu admiti. Hepatite B a gente repete, certo? Urina, toxoplasmose e sífilis, tá? Então, esses são os que a gente vai repetir lá no final da gestação.
A questão da medida da altura uterina, eu não coloquei na prova, eu acho, certo? Mas aí essa medida uterina eu coloquei para vocês na prática também, que é só para a gente saber como é que esse útero ele vai estar crescendo durante a gestação, tá? Então eu coloquei a práticazinha para vocês, eu vou passar aqui, senão não vai dar tempo de eu revisar tudo. Manobra de Leopold também eu não cobrei. Situação também eu acho que eu não cobrei. A situação do bebê. Situação e apresentação, que é o modo como ele se apresenta em relação à pelve, certo? Então, se ele está com a cabeça encaixada na pelve da mãe, vai ser posição cefálica. Se ele está com a pelve dele na pelve da mãe, vai ser posição pélvica. E se ele está transversal, posição transversal, certo? Não tem muito segredo aí, não. Nessa questão nutricional, acho que eu também não coloquei nada relativo, né, Cibele? Já fez. Não, colocou não. Nem imunização, né? Não, eu lembro que eu não coloquei. Não, não. Pronto, deixa eu fechar isso aqui e partir aqui para o alto risco. Olha só, no pré-natal de alto risco, eu coloquei algumas enfermidades, certo? Algumas doenças que podem fazer com que a mãe sofra complicações, tanto a mãe quanto o feto, certo? A primeira de todas, pessoal, eu coloquei a hipertensão, certo? Porque a hipertensão é uma das maiores causas aí de abortos, né? De nascimento natimortos, tá? Então, a hipertensão, ela pode gerar eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né, que a gente já conhece, tá? Então, para o diagnóstico de hipertensão, a mulher ela tem que ter 140 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e na diastólica mais do que 90, certo? Essa medida ela tem que ser ali contínua, certo? Então, ela tem que apresentar uma regularidade, certo? E... Ai, peraí que tá no meio. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Em pelo menos 3 ocasiões diferentes fazer essa medida, certo? E se ela se manter, aí a gente vai tomar alguns cuidados, certo? Com essa mãe. A gente vai ter alguns tipos de classificação para hipertensão, certo? Que vai ser a hipertensão arterial sistêmica crônica, que é quando ela já tem, tá, essa hipertensão antes da gestação, ou ela se apresenta até a 20ª semana de gravidez, tá? Ou quando ela passa de 12 semanas do parto. Então, se ela já tem antes, ou até 20 semanas, ou passa de 12 semanas após o parto, ela é uma hipertensão crônica, essa mulher não vai ficar mais curada dessa hipertensão. A hipertensão gestacional, pessoal, é detectada após a 20ª semana de gestação. Então, passou até as 20 semanas, ela apresentava medidas normais. Mas passou das 20 semanas e ela começa a apresentar uma pressão 140 por 100, 150 por 100, tá? 150 por 90. Então, ela vai ser ali o diagnóstico de hipertensão gestacional, tá? A pré-eclâmpsia, pessoal, é quando aparece essa hipertensão após as 20 semanas, certo? E também ela tem proteinúria, certo? O que é proteinúria? É proteína, perda de proteína pela urina, certo? Então, quando ela apresenta essa hipertensão, passou das 20 semanas, e apresenta também essa questão da proteína na urina, é considerada uma pré-eclâmpsia, certo? Quando ela apresenta essa elevação da pressão, proteinúria e a trombocitopenia, certo? Que é um baixo nível de plaquetas, aí ela tem uma pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica. É como se fosse cronificar, certo? E a eclâmpsia é quando ela tem a pré-eclâmpsia, ou seja, diagnóstico de hipertensão mais de 20 semanas de gestação, proteinúria e tem convulsões, certo? Ela apresenta convulsões que não se atribuem a nenhuma outra causa, aí ela está com eclâmpsia, certo? Se eu não me engano, tem uma questão aí para vocês diferenciarem na prova. Tem sim. Não tem?
dessa Sim. questão da eclâmpsia, certo? Mas é bem básico, tá? Só vocês lembrarem que quando ela apresenta convulsão, é eclâmpsia. Quando ela não apresenta convulsão, é pré-eclâmpsia, certo? E aí eu ensino como aferir a pressão arterial, que vocês eu acho que já sabem, né? Eu TBE, não sei se é só comigo ou com vocês aí também, que tá cortando a meu vídeo. áudio. Comigo também. É porque eu tô sem... Comigo tá normal. Não, comigo tá normal também. Tá normal. Tá normal. É porque eu procurei Então um minha fone de internet ouvido voltou com nessa força. casa e não achei. Só Jesus na minha vida. Tá? E aí tem também algumas situações hemorrágicas, certo? Na gestação. Sibeli, tu lembra se eu coloquei alguma coisa sobre aborto? Placenta prévia? Colocou, Professora, Aborto, não foi? colocou. Foi de aborto. Certo. professora, Oi. a trombocitopenia, ela é o quê? É a baixa de quê? É o baixo nível de plaquetas, certo? Que vai indicar aí uma anemia mais severa nessa mulher. Pronto, olha só. E a gente tem também algumas situações hemorrágicas. Eu não vou citar todas, porque não vai dar tempo, mas a questão do aborto que eu coloquei na prova, eu vou falar aqui para vocês, tá? Ai, vai. Olha só, a gente tem algumas nomenclaturas aqui, especificidades para o aborto, certo? Então, o aborto a gente sabe que é quando tem a perda do concepto, certo? Que é ocorrida antes das 22 semanas, tá? Ou quando ele pesa menos de 500 gramas, tá? E pode ser precoce, até as 12 semanas, que é no primeiro trimestre, ou até a 22ª semana, que dá mais ou menos ali na metade da gestação. Passou disso, é considerado morte fetal, certo? Mas eu acho que eu não cobri essa definição, não. Aí, pessoal, a gente vai ter alguns tipos de aborto, certo? A gente vai ter o aborto evitável, que é quando, ou ameaça de aborto, que é quando a mulher ela tem um sangramento vaginal bem discreto, certo? Ou moderado, e o colo do útero dela permanece fechado, certo? Então, tem um sangramento. Também. Tá. Vai ter um sangramento, certo? Discreto, pouco, e o colo Vai do útero. acabar seu tempo, viu, bebê? Não, eles disseram aqui que removeram a questão do tempo. Foi? Foi. Ainda bem, amei. Vai dar tempo de revisar tudo. E aí, pessoal, tá o colo fechado e um sangramento discreto. Então, é um aborto evitável ou uma ameaça de aborto. E o que é que a gente vai fazer? Vai deixar essa mulher em repouso, certo? Repouso absoluto no leito e geralmente em casa e faz uso aí de algumas medicações, certo? O aborto inevitável é quando ela perde realmente aquele conteúdo, certo? Uterino, vai ter o sangramento moderado a acentuado e vai ter geralmente coágulo e restos ovulares, certo? O colo uterino que estava fechado não vai estar, porque perdeu aquele conteúdo, então passou algo. Se o colo uterino abriu, passou algo, certo? E vai ter uma dor em cólica forte, de forte intensidade e redução do volume uterino, ou seja, porque ela perdeu, né, e foi inevitável, perdeu aquele conteúdo uterino. Então, ela vai apresentar uma dor forte, certo? Redução do volume uterino e, geralmente, esse sangramento ele vem com coágulos. Aí, o que é que a gente faz? Encaminha para referência obstétrica para fazer a curetagem. O aborto retido, pessoal, é quando o bebê morre e permanece dentro do útero, certo? É basicamente isso. Interrupção da gestação, mas o conteúdo permanece lá dentro, ou seja, vai ter um discreto sangramento, o colo vai continuar fechado, certo? E a gente não vai ver aí a evolução dessa gravidez, certo? A gente não vai ver crescimento uterino, tá? Vai haver realmente uma redução, certo? Mas ela não vai evoluir. Então, vai ter que fazer aí também a curetagem ou até uma cirurgia. E o aborto infectado? Professora, Oi.
nesse aborto retido, é, é extremamente raro, mas pode ocorrer a mumificação do feto? Pode, pode. Se realmente a mulher não se der conta, né, que esse bebê não mexe, que ela não está tendo evolução, pode ocorrer sim, certo? E pode haver até infecção, Uhum, mas são casos raros, tá? Mas acontece. uhum, E a gente tem um infectado, certo? Que vai ter lá, é um quadro infeccioso, vai ter infecção, certo? E aí ela vai apresentar secreção fétida vaginal, dor pélvica intensa, palpação, vai sentir calor e febre, calor lá no local da pelve, vai sentir febre também, e vai ter um comprometimento do estado geral dessa mulher, certo? Então ela vai para o hospital para fazer também essa curetagem, antibiótico terapia, até tratamento cirúrgico. Gravidez ectópica eu acho que eu não coloquei. Diabetes eu botei, né? Botei esse velho. Colocou sim, bebê. Coloquei. Mas eu acho que foi coisinha pouca, certo? A diabetes, pessoal, é quando a gente faz o teste de tolerância à glicose e vai dar um valor acima do normal, certo? Deu esse valor considerado acima do normal, você vai ter o diagnóstico de diabetes gestacional, tá? Primeiro de tudo, o que se faz, pessoal? Corta ali açúcar, carboidrato, tudo isso, mas a mulher ela vai apresentar alguns sintomas. Então, quando você vê uma gestante com algum desses sintomas, a gente já suspeita de diabetes gestacional, que é poliúria, ou seja, excesso de micção de urina, polidipsia, que é sede, muita sede, polifagia, muita fome, tá? E perda involuntária de peso. Então, ela vai comer, comer, comer e vai perder peso, certo? Outros sintomas são fadiga, a mulher vai ficar extremamente cansada, fraqueza, letargia também, que é aquele cansaço extremo, aquela vontade de não fazer nada. Vai ter prurido tanto na pele, tá? Quanto na vulva. E infecções repetitivas, tá? Então, aí são alguns sintomas da diabetes gestacional. Vixe, como ficou pequeno. Eu acho que eu coloquei fatores de risco, não foi, Cibele? Colocou. Tá. Então, os fatores de risco, pessoal, para essa diabetes gestacional são mulheres acima de 35 anos, mulheres com sobrepeso, obesidade, tá? Ou que estão ganhando muito peso durante a gestação, começam a engordar de forma incontrolável. Deposição de gordura central, ou seja, muita gordura ali no abdômen. Mulheres menores de 1,5 m, tá? Aquele crescimento fetal excessivo. Eu não sei se vocês já viram macrosomia fetal. Depois vocês jogam no Google para ver como eles crescem de forma absurda. Você fica assim, impressionado, certo? Aquele crescimento fetal. Hipertensão também pode ser um risco, tá? Para diabetes gestacional ou para eclâmpsia na gravidez atual, certo? Relacionado a gravidez anteriores, né? Antecedentes de abortos, malformações, morte fetal, tá? Ou a macrosomia mesmo, que é o bebê acima de 4,5 kg. Histórico familiar e síndrome dos ovários policísticos. Certo? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, não. Deixa eu passar para o parto. Para o parto, eu acho que eu só coloquei os 4 períodos, não foi? Tu lembra, Cibele? Foi, Foi do parto mesmo da mulher, né? foi. Pronto, olha só. No parto, pessoal, a gente vai ter alguns estágios do parto, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para o bebê eu não cobrei tanto, certo? Porque é muita coisa, e aí vocês iam ficar tudo com ódio na minha cara. Mas aí eu coloquei os estágios do parto da mãe, certo? Que vão ter 4 estágios. O primeiro de todos é a dilatação, certo? Deixa eu passar aqui, para ir direto para lá.
Os períodos do parto são, primeiro de todos, pessoal, dilatação, certo? Segundo, expulsão. Terceiro, dequitação ou secundamento. E o terceiro é o período de Greenberg ou puerpério imediato. O período de dilatação, pessoal, é quando começa aquelas contrações uterinas dolorosas. Deixa eu abrir. Pessoal, quando eu terminar, vocês ficam para eu tirar print da tela para poder salvar o nome de vocês, tá? Para dar o pontinho. O primeiro período é quando começa aquelas contrações uterinas, certo? E elas começam a ficar ritmadas. Começa a acontecer primeiro de 10 em 10 minutos, aí depois fica de 9 em 9. E elas vão diminuindo, certo? Mas elas mantêm aquele padrão de contrações. E elas são dolorosas, tá? E essas contrações vão fazer o quê? Fazer com que o colo do útero que estava lá fechadinho comece a abrir, tá? E aí, esse período de dilatação começa com as contrações uterinas e o colo começa a abrir, certo? E termina quando esse colo uterino está totalmente aberto. Então, ele ficou com 10 centímetros, né, como a gente fala, está com sua ampliação completa, 10 centímetros de dilatação, aí a gente tem o final desse período, certo? E quando o útero está completamente dilatado, vai começar o quê? O bebê a sair. Então, é o período expulsivo, que é o segundo período, que inicia-se quando o colo está completamente dilatado e termina quando o feto é expulso, certo? Então, primeiro, colo uterino começa a abrir, chega a 10 centímetros, começa o período expulsivo. O bebê sai, vai começar o terceiro período, que é o período de dequitação ou secundamento, certo? Que o que é isso? É quando ocorre a separação da placenta, tá? E a expulsão, certo? Então, vai ser mais ou menos ali, o bebê saiu 5 a 10 minutos, a placenta, ela descola e sai, tá? E quando essa placenta descola e sai, vai começar o período de Greenberg, que é as primeiras de 1 a 4 horas do pós-parto, né? E a gente fica ali na mulher atentando para sangramentos excessivos, sinais vitais, tá? Vai ficar dando uma atenção especial a essa mulher nesse período, certo? Alguma dúvida sobre esses 4 períodos do parto? Não, não, tá. Quem cala consente, né? Aqui tá de boa. Tá de boa, né? Sair, ela tem que ser removida, né? Oi? Caso se a placenta não sair, ela tem que ser removida. Tem que ser removida e é bastante doloroso, viu? Um segundo Mas passo. se tu tiver grávida, qualquer coisa eu puxo ela. Porque geralmente, Qualquer quando coisa ela ela é não sai, gaiata. o Sibeli, médico qualquer coisa eu observa- chamo tu para fazer o parto da minha filha. Adoro. Ô, professora, Oi, esse assunto que a senhora tá passando é da segunda prova ou da primeira ainda? da segunda. Eita, ele tá aqui? Sério. Não, porque eu tô vendo essas coisas, eu tô achando que é da primeira ainda, que a grande maioria eu tô Não, tava na primeira. da primeira eu coloquei mais a parte de foi muita anatomia, implantação do conceito, anidação. Essa segunda já é mais tanto o decorrer da gestação quanto a finalização, certo? É porque tem coisa que a gente vai falando e começa a trazer uma coisa de lá para cá, certo? Mas aí, do parto, eu creio que eu só coloquei isso mesmo. Professora, Oi. a bolsa estoura antes do primeiro período ou depois? Geralmente, ela ocorre no primeiro período, certo? Porque quando ela ocorre, a bolsa está lá, né, dentro do útero. Quando essa bolsa rompe, esse bebê ele tende a descer mais, certo? Porque ele está lá flutuando ainda na bolsa. E quando essa bolsa estoura, ele desce mais e aí realmente começa a forçar a saída. E aí o colo do útero ele vai se dilatando para que possa sair. Algumas mulheres elas não estouram essa bolsa, né, de forma espontânea. A minha. Realmente a minha não estoura, não. O médico A minha botou um também. ferro que eu pensei que ele ia puxar tudo. Desse tamanho, né?
É, Parece uma agulha, ele vai lá dentro e puxa, história, é é, terrível. é. Tá? Eu já vi, não queria sentir essa dor aí, não. Agora tem uma mulher que não sente praticamente nada, né? Tem mulher que ela senta assim, uma cólicazinha e o menino nasceu. Eu digo, "Ah, meu Deus, Essa muita teve sorte. sorte na vida." Foi a minha Eu tive, doeu tanto que eu não fiquei outro mais nunca. eu tive 3. Tudo normal. Eu não tenho Olha, nenhuma ainda é ainda, mal tempo é grande, corajosa. viu? E Medo é quero que minha filha tenha dor. normal. E aí, pessoal, no puerpério, Sibeli, eu pus alguma coisa? Tu não lembra? Colocou Sibeli, sim. tu já fez essa prova, já foi? Já, Já meu anjo, tirei tirou 8, viu? 8. Porra! Que a resposta, R$ 100 por cada resposta. E aí, pessoal, olha só, para a gente já quase terminar, certo? O puerpério é quando o bebê sai, né? E o puerpério começa com 2 horas após a saída da placenta e o seu término não tem ali nenhuma data certa para acabar. Algumas complicações, eu acho que eu coloquei alguma complicação. Foi, eu tava vendo aqui. Foi Colocou hemorragia? algumas complicações. Foi. Eita! Deu a resposta para quem quiser aí. Tome, foi quase aí. Olha só, pessoal. As hemorragias, elas ocorrem no puerpério quando o útero da mulher ele não contrai, certo? Porque a gente sabe que quando passa ali o parto, o útero ele começa a voltar ao seu tamanho original, mas isso não vai acontecer assim de uma hora para outra, né? Ele vai fazendo de forma lenta, tá? E aí, às vezes, o útero ele não contrai adequadamente e começa aquele sangramento, porque a gente sabe que é normal a mulher ficar ali sangrando por alguns dias, mas é um sangramento que vai sendo diminuído. E quando esse fluxo ele não diminui, deixa eu aqui admitir uma pessoa. Quando esse fluxo não diminui, aí vai começar a configurar hemorragia, certo? E aí, alguns fatores associados são múltiplas gestações, ou seja, o útero já esticou e voltou, esticou e voltou, esticou e voltou. Ele não consegue mais fazer de forma gradual, isso ele vai ter uma dificuldade e pode gerar uma hemorragia. Muito líquido amniótico, administração de anestésico, certo? Então, geralmente, quando tem aquele anestésico meio relaxante, que a mulher fica toda relaxada lá, o útero, obviamente, vai relaxar e não vai conseguir voltar, certo? De forma espontânea. Então, isso vai fazer com que ocorra alguma hemorragia. Atonia uterina, o que é isso? É quando o músculo está exausto, né? O útero dela está exausto, não consegue mais voltar, então vai começar a perder sangue. E a hemorragia tardia, que são aqueles, o pessoal chama de resto de parto, né? Com aquele resto de parto lá, certo? Resto ovular, resto de placenta, né? Então ela vai ter ali uma perda sanguínea. E outra coisa também, pessoal, que eu não sei se eu coloquei na prova, eu acho que eu coloquei algo relacionado à ocitocina. Não foi? Professor, tira uma dúvida Foi. minha. Pode Uma, falar. uma mulher grávida com 5 meses, ela pode ter contração, sim ou não? Sim. A gente chama de contrações de Braxton Hicks, que são contrações de treinamento. Mas geralmente elas são indolores. Certo? Se ela apresentar algum tipo de dor e essa dor for forte, procura o médico, certo? Mas é normal sentir sim. Obrigada. Professora, Oi. uma pessoa com 31 semanas sentindo dor no pé da barriga é normal? É normal, provavelmente seja o bebê aí querendo encaixar. Uhum. Vai ser normal, tá? Querendo descer, tá? E aí, pessoal, uma coisa que eu coloquei lá na prova relacionada a hemorragias foi a questão da ocitocina, certo? A ocitocina, a gente sabe que é aquele medicamento que a gente faz tanto para induzir contrações, certo? Antes do parto, e no pós-parto, geralmente é feito como profilaxia, para quê? Para que o útero também comece a contrair e voltar ao seu tamanho original, certo? Acho que tem algo relativo aí. Quem tá falando aqui no bate-papo? Deixa eu ver.
Isaac, tem sim esse PDF, tá lá na página. Eu coloquei todos. Podem baixar. Beleza. E aí, por último, eu vou falar com vocês sobre a alimentação infantil, certo? Eu acho que eu coloquei os tipos de aleitamento materno Colocou. e coloquei algo do tipo... Eita, eu tô com essa questão um pouco na língua. Mamãe. Depois eu falo. Aceita a resposta. Eu tô com a questão aqui, ó, mas eu não consigo lembrar o certo dela. Mas eu me lembro que umas são os tipos de alimentação infantil, certo? Então, a alimentação infantil, do aleitamento materno, a gente vai ter alguns tipos, certo? O exclusivo, tá? Ou seja, aleitamento materno exclusivo é quando a criança, o bebê, só ingere leite materno. Seja direto do peito, seja ordenhado, seja de banco de leite, mas ele só toma leite materno, ele não toma água, ele não toma suco, ele não toma chá, ele não toma nada, só leite materno. Então, é um aleitamento materno exclusivo, tá? Mas aí tem algumas exceções, tá? São xaropes, remédios, lógico que criança pode ficar doente, tá? Então, essas são as exceções do aleitamento materno exclusivo. Mas ele não toma água, ele não toma chá, ele não toma nada, suco, nada, certo? Só leite materno. Então, é um aleitamento materno exclusivo. O predominante é quando ele, além do leite materno, ele toma água, ele toma chá, ele toma bebida, suquinho de fruta, certo? Então, ele é aleitamento materno predominante. Exclusivo, só o leite. Predominante, quando toma água, chá, suco. Aleitamento materno é quando ela recebe leite materno, independente de receber outros alimentos. O complementado é quando ele toma o leite materno e ele também consegue comer outros alimentos, tá? Sólidos ou semissólidos. E o aleitamento materno misto ou parcial é quando ela recebe leite materno e outros tipos de leite, geralmente aquelas fórmulas, leite ninho, leite lanã, sei lá, qualquer coisa aí. Aí é o aleitamento misto ou parcial, certo? Eu acho que eu coloquei na prova para vocês falarem dos tipos de aleitamento materno. Agora o outro eu não lembro. Eu coloquei... Ah, não, esse aqui eu não coloquei não, da interrupção não. Não. Acho que eu coloquei isso aqui. Pronto, só falta 2 questões. Né? Acho que essa é a última já. Vocês que lutem para saber qual é qual. Não, tô falando para terminar aqui. Ah, tu já tá fazendo, né? Sabidinho. O leite materno, pessoal, ele é dividido, né? O colostro, ele sai até o 7º dia. E após o 7º dia, é o leite maduro, certo? 7 a 10 dias. O colostro, ele é rico em proteínas. Então, geralmente, nos primeiros dias do pós-parto, esse bebê começa a perder peso, né? Mas, meu Deus, meu leite não está sendo suficiente. Não. Aquela história, né? Seu leite está sendo suficiente, sim. É porque, nos 7 dias, esse leite ele é rico em proteínas. Então, o bebê não vai pegar peso, porque não vai ter gordura, certo? Mas é necessário para o bebê aquelas proteínas. Passou dos 7 dias e 10 dias, a 10 dias mais ou menos, começa um leite mais denso, que é um leite rico em gorduras. Aí o seu bebê vai engordar, certo? Geralmente 7 dias ele perde peso, mas a partir do 7º dia, 10º dia, ele começa a recuperar aquele peso perdido na primeira semana, certo? Porque o leite vai ser rico em gordura. Principalmente o leite do final da mamada, pessoal. Toda mamada, ele começa um leitinho mais riquinho em proteína e aí ele vai ficando mais denso, vai ficando rico em gordura. Tá? Então, é por isso que a gente precisa que a mama se esvazie. Para quê? Para que o bebê fique saciado. Se você não esvazia sua mama, seu bebê não vai ficar saciado. Ele vai sentir fome e vai ficar chorando, querendo o peito, porque não saciou.
certo? Então, é importante que tenha o esvaziamento do peito para que a criança fique saciada. Tá? E aqui só algumas proteínas diferenciando que o leite materno é a lactoalbumina e o leite de vaca é caseína. Então, ó, não vai substituir, tá? O leite de vaca não substitui o leite materno de forma alguma, certo? Então é ilusão. Não, assim, não chega a ser uma ilusão, é praticamente mito, porque os povos dizem que o leite de vaca é mais forte do que o leite materno, esse tipo É de porque, coisa. assim, o leite de vaca é feito por bezerro, né? O leite da vaca é feito por bezerro, o leite humano é feito para o Uhum, humano. Então, o que vai uhum, fazer com que a criança se desenvolva, tenha imunidade, desenvolva até o intelectual é o leite humano, certo? A gente toma leite de vaca de uhum. enxerido, porque o leite certo para o humano é o leite humano, né? E é tanto que a proteína é diferente. Então, muitas crianças desenvolvem essa intolerância à lactose porque é uma proteína que o corpo da gente não está ali preparado para digerir, certo? E só a questão aqui da pega da mama, que eu acho que eu coloquei alguma coisa também nessa questão sobre, é quando o bebê ele vai ter o encaixe perfeito ali na mama, para que não aconteça o quê? Laceração do bico, porque aí quem já amamentou sabe que não é muito legal não, né? Quando tem fissura, machuca, e a maioria dessas vezes, quando isso acontece, é porque a pega na mama não foi feita corretamente, certo? Então, para que a gente tenha uma pega correta, a gente precisa posicionar o bebê adequadamente e posicionar a boca do bebê adequadamente, a pega, tá? Como a gente fala. Eu queria fazer essa prática com vocês em sala, mas, né, impossível. E eu não tenho nenhuma boneca aqui para mostrar. Mas, enfim, para a gente posicionar o bebê, o rosto do bebê, ele tem que estar de frente para a mama, certo? E com o nariz mais ou menos na altura do mamilo. Agora, o nariz não pode encostar, não. Senão ele não respira, certo? O corpo do bebê vai ficar próximo ao corpo da mãe, tá? E o bebê com a cabeça e tronco alinhados. Ele não pode ficar torto, não, senão ele não vai conseguir, certo? E bem apoiado, tá? Então, ou no braço, ou naquelas almofadas para amamentação. E a questão da pega vai ser, a areola da mulher ela vai estar mais visível em cima da boca do bebê do que embaixo. Embaixo, geralmente, o lábio dele vai dobrar, certo? Vai ficar o lábiozinho voltado para fora, ou seja, porque ele está pegando realmente ali o bico do peito, a boca dele vai estar bem aberta e o queixo vai tocar a mama. Outra coisa que a gente deve atentar nessa pega é que quando o bebê suga a mama, a bochecha dele não vai para dentro. Ela fica fofinha, ela fica para fora, certo? Quando o bebê está sugando e essa bochechinha dele vai para dentro, ele não está pegando a mama corretamente, certo? Ou fica fazendo barulhinho, estalando aquele. A mama não tá pega corretamente, certo? Mas quando ele começa a sugar, a bochechinha dele tá enchendo, certo? Ali é a pega correta, certo? E geralmente não faz tanto barulho, certo? O resto aqui não interessa não, porque é questão de pediatria, certo? E aí, pessoal, é isso, essa revisão. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu... Ô, professor, porque depois que o bebê termina de mamar, fica com a cara de noiado todo mole, fica todo largadão. Meu filho é bucho cheio, isso se chama bucho cheio. O banzo do bucho cheio. Você quando tá com bucho cheio, você dá vontade de dormir. Você fica lá só curtindo a vibe. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vou fechar aqui para ver quanto é que eu tirei. Dependendo, eu posso Professora, dizer. meu nome tá errado aí, viu? É porque meu nome no Face tá o nome da minha neta, que vai ser minha neta. Certo. Como é que Quando eu a senhora for deixo? colocar. Queria saber... Ah, já achei. Deixa eu só deixar vocês assim. Pronto. Vou tirar um Professora, não, print da tela. Gente, liga a câmera para ver a cara de vocês. Rainara tá Não, tô aqui. revoltado. Rayane, Eliette, Edmilson. Liga a câmera para eu ver vocês.
Só Eita! Elieta apareceu. Se Rayane, for o Ednilson da 2019.12, ele não é muito fã, não. Ei, minha gente, eu vou lá, vou tirar um print aí da tela, todo mundo sorria para aparecer bem bonitinho. E qualquer dúvida, pessoal, vocês têm meu contato no WhatsApp, podem falar, tá? Obrigada, professora, pela aula. Deus abençoe a nada. senhora, viu? Por nada, Oi, todo mundo gatinha, sorrindo aí. saudade. Aí, valeu, eu fechei a prova, hein, professor? Tchau, professora. Eita! Eita, Oi, devia ter Sibeli. feito isso também. Ei, Oi, espero garotinha. que dê certo aí na prova. Boa noite, Estou Claudinha. ansiosa para a nossa volta. E ai, que coisa fofa, Rainara. Ui. Olha, para a nossa volta, pode levar um bolo recheado, viu? Bem gostoso, viu? Que a gente aceita. É o aniversário de Cibele, né, Cibele? Eita! Eita! Deus te Dia 5, abençoe. viu? Em Dia agosto 5, mas mesmo? já pode levar presente. É. Vai ser mesmo? Não entendi. Espero Eu tô que não. dando aula em agosto mesmo? Quem sabe? Tudo Só quem indica sabe é que Deus. sim, né? A gente Eu acho que tem, não. tem certeza de nada. Eu tenho Cada absoluta semana certeza que é um não. decreto diferente, uma coisa Eu diferente. acho que A gente sim, penso fica que não, sonho com só talvez. Eu tenho aguardando. absoluta certeza que não vai voltar, não, agora não. Queria só Professora, eu só queria uma vacina. Logo. ô, Eu tive, eu tive Covid, é a coisa pior do mundo. Quem? armário. Eu. Ah, meu Deus. Graças a Deus. Se eu tive, eu fui assintomática, porque. E perdi uma irmã. Ai, meu Deus. Que situação, né, minha gente? Espero que isso passe Não, logo. quero não. Se protejam, não fiquem saindo, não fiquem se reunindo. Mas tem que Aí, trabalhar, professora. infelizmente, né? A gente precisa, algumas pessoas precisam sair, Pois é né? verdade. Principalmente eu, que cheguei atrasado na live. Mas não tem Trabalhar à problema, noite. não. Quem estava aqui garantiu seu pontinho de participação. Tá? Trabalho de dia, de noite, de madrugada. Infelizmente, tá. Quem precisa sair, né, tá se arriscando. Mas Oi, aí, Adriana. Foi bom olhar pra tua cara hoje. que Deus abençoe todo mundo Oi, e Wellington. proteja. Tá? Oi, tudo bom? Boa noite para Professor, todos Boa noite. e Boa cheiro. noite. Cheiro, professor. Tchau. 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 Adriana. Tchau.